Sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Humberto Tomasi, sou advogado especialista em direito previdenciário. Estamos aqui hoje para tratar do tema inclusão previdenciária. Temos no estúdio a presença das alunas Jaqueline, Maria Neri e Ana Paula. Obrigado pela presença de vocês. Vocês podem mandar dúvidas e perguntas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Por favor, identificando o tema e o professor a quem se dirige esta pergunta. Vamos tratar nestas 5 aulas do curso de inclusão previdenciária. Na primeira e segunda aula trataremos de uma introdução, de uma noção sobre o que é previdência social no Brasil, como ela está estruturada, quais são os números da previdência social, qual o tamanho da previdência social no Brasil. Na sequência, passaremos para a manutenção e perda da qualidade de segurado, tema de extrema importância para efetivar a inclusão previdenciária de um número cada vez maior de brasileiros. E, por fim, falaremos da desaposentação, um tema certamente dos mais importantes para que a realização da inclusão previdenciária se concretize no Brasil e que se garanta, então, dignidade a milhões e milhões de aposentados deste país. Inicialmente, vamos esclarecer do que se trata a inclusão previdenciária. Inclusão previdenciária é um fim, é uma finalidade a ser alcançada pelo Estado, que deve visar incluir e trazer para o seio da Previdência Social todos os trabalhadores economicamente ativos do Brasil. E por que não também naquelas pessoas que não exercem uma atividade de vinculação obrigatória à Previdência Social. O regime geral de Previdência Social é o único que permite a inclusão nos seus quadros de pessoas que não exercem uma atividade remunerada, como é o caso, por exemplo, da dona de casa, do estagiário e do estudante. Diminuir essa informalidade e erradicar a falta de alguma proteção previdenciária deve nortear a administração pública e toda a sociedade, de forma geral, para que no futuro não haja nenhum brasileiro sem algum tipo de proteção previdenciária. Essas ações vão garantir não somente a saúde financeira do sistema de previdência, mas também uma arrecadação maior de tributos, maior geração de emprego e renda, e diminuir o tamanho da assistência social no Brasil. Porque certamente essas pessoas que estão fora do regime previdenciário, fora da cobertura previdenciária atualmente, lá no futuro engrossarão as linhas da assistência social. A falta de conhecimento sobre a previdência social leva a um descrédito infundado do sistema. Um descrédito que não faz sentido, o que acaba repudiando os trabalhadores, ao invés de trazê-los para o seio da Previdência Social. Cabe, nesse contexto, então, ao governo federal, mas também aos governos estaduais e municipais e a toda a sociedade, de forma geral, adotar medidas e programas que acabem por incentivar, esclarecer toda a população a respeito dos seus direitos previdenciários, a respeito do que é previdência social, quais são os benefícios de estar vinculado ao sistema, quais as vantagens e quais os benefícios que podem ser obtidos com esta vinculação. Vamos seguir, então, contando um breve histórico sobre a previdência social. Vem da pré-história a preocupação do homem com a proteção do futuro, se precaver contra as intempéries, se prover contra períodos de dificuldades e se prevenir contra ataques e acidentes. Isso vem desde a pré-história,
Por isso é que Bertrand Russell escreveu: quando um homem primitivo, nas brumas da pré-história, guardou um naco de carne para o dia seguinte, depois de saciar a fome, aí estava nascendo a previdência social. Logicamente que o que fazia o homem primitivo não era previdência social. Previdência social, na forma que conhecemos hoje, é muito maior do que isso. O que fazia-se, então, na pré-história é uma mera proteção individual ou de um grupo muito pequeno de pessoas, visando não precisar uma nova caçada no dia seguinte e ter alguma coisa para se alimentar. Hoje em dia, a previdência social é muito maior e tem status de direito fundamental. No mundo, adota-se como tendo sido o início da previdência social as leis alemãs de 1883, de Otto von Bismarck. Isso porque foi a primeira vez que o Estado acabou gerenciando, intervindo no sistema de previdência, assumindo a responsabilidade pela proteção previdenciária. No Brasil, convencionou-se que a Lei Eloy Chaves, Decreto 4.682, de 24 de janeiro de 1923, que criou as caixas de aposentadorias e pensões para os trabalhadores e empregados das empresas ferroviárias, é o marco inicial da Previdência Social, o que faz com que o nosso sistema, hoje em dia, já tenha 88 anos. Vale lembrar também que o Instituto Nacional do Seguro Social, atual órgão gestor do Regime Geral de Previdência Social, foi criado pelo Decreto 99.350, de 27 de junho de 1990, quando houve a fusão do IAPAS com o INPS, e que as atuais leis de custeio e de benefício da Previdência Social são as leis 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991. Essas leis, aliadas à Constituição Federal de 1988, formam o arcabouço legal principal para o entendimento da Previdência Social no Brasil. Desta forma, a Previdência Social ela nada mais é do que um seguro. E o INSS, uma seguradora. Funcionam de forma muito parecida. O INSS trabalha exatamente, ou de forma muito parecida, é uma seguradora de automóveis ou de imóveis. Isso porque o regime geral de Previdência Social nada mais é do que um seguro social, que tem como característica ser contributivo, compulsório, financiado por todos, pelos empregados, empregadores e por toda a sociedade, de forma geral, e destinado aos seus trabalhadores e dependentes. Já é passado o tempo em que se discutia se a Previdência Social é ou não um direito fundamental. Hoje em dia, os maiores e melhores doutrinadores, assim como a absoluta maioria da jurisprudência, tem entendido que a Previdência Social é um direito social fundamental. Portanto, deve ser respeitada dessa forma, e toda a interpretação atinente aos direitos previdenciários deve ter como base esse princípio, esse status de direito fundamental. Já é passado o tempo em que se discutia se a Previdência Social é ou não um direito fundamental. Hoje em dia, os maiores e melhores doutrinadores, assim como a absoluta maioria da jurisprudência, vem entendendo que os direitos previdenciários são, sim, direitos fundamentais. É a Previdência Social, então, um direito social fundamental. Com o correr dos anos e a nova visão que se teve sobre o homem como destinatário das políticas públicas e não como instrumento destas, e da consolidação do princípio
da dignidade da pessoa humana como valor supremo nas nossas constituições, a Previdência Social alcançou, então, esse status de direito fundamental. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução 217 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948, a Previdência Social alcançou o patamar mais alto até então na história, sendo considerado um direito fundamental. Vale a pena a leitura do artigo 25. Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. Desde 1948, então, a Previdência Social já tem esse status de direito fundamental. Na mesma esteira, como não poderia deixar de ser, a nossa Constituição Federal de 1988, no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, passou a incluir a Previdência Social como um direito social fundamental, protegido pelo status de cláusula pétrea, o que impede a apreciação ou deliberação de qualquer emenda tendente a aboli-lo ou modificá-lo. Neste viés, os direitos sociais encontram-se topograficamente localizados na Constituição Federal de 1988 como direitos fundamentais, que está no artigo 6º da nossa atual Constituição. O que implica em dizer que toda interpretação, toda hermenêutica afeta aos direitos fundamentais deve sim tocar os direitos sociais e, por conseguinte, os direitos previdenciários, mas não de forma superficial ou acessória, mas de forma principal e integral. E qual deve, então, ser considerada a melhor técnica de hermenêutica, tendo como base que a Previdência Social é um direito social fundamental? A melhor interpretação para que se realize realmente os objetivos constitucionais, evitando que o texto seja apenas considerado um documento de belas e boas intenções políticas. A resposta a isso se encontra no núcleo fundamental da Constituição, na sua essência, na sua razão de ser, no seu conteúdo mínimo, traduzido na observância inafastável do princípio da dignidade da pessoa humana. Para tanto, é importante esmiuçar e tentar entender melhor o que se entende por dignidade da pessoa humana, refutando de início qualquer argumento que pretenda considerá-la norma aberta, sem conteúdo objetivo ou com significado vago. Somente para então utilizar toda a carga axiológica do princípio, todo o seu significado, tudo o que ele representa, no deslinde de casos concretos. É assim que o princípio da dignidade da pessoa humana é observado. Em cada caso, no caso concreto, é aí que ele ganha força, que ele ganha forma e torna realizável esse núcleo fundamental da Constituição. Representa o princípio da dignidade da pessoa humana a superação da intolerância, da discriminação, da exclusão social, da violência, da incapacidade de aceitar o outro, o diferente, na plenitude da sua liberdade de ser, pensar e criar. O núcleo fundamental, seu núcleo fundamental do princípio da dignidade da pessoa humana é composto de um mínimo existencial. Essa locução identifica um conjunto de bens e utilidades básicas
para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria liberdade. Aquém deste patamar do mínimo existencial, ainda quando haja sobrevivência, não há mais dignidade. É lógico que esse elenco de prestações que compõem o mínimo existencial pode variar e comporta realmente variações dependendo da visão que se adote. Mas há um razoável consenso de que o mínimo existencial inclui renda mínima, saúde básica e educação fundamental. Aquém disto, se um desses falta, ainda que haja sobrevivência, não há dignidade. Não se pode ter a dignidade esperada se não houver renda mínima, se não houver uma saúde mínima, uma saúde básica e uma educação fundamental. Por fim, é lógico que o princípio da dignidade da pessoa humana comporta variações também. O princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição, no momento da Constituição, da promulgação da Constituição de 1988, era um. Hoje é outro e daqui 10, 15 anos, certamente terá uma outra noção. Mas perceber essas mudanças, avaliar essas nuances, é o trabalho do intérprete, que deve saber se posicionar diante da nova realidade social, propiciando, então, a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana e, por fim, a realização constitucional. Com este raciocínio, temos que todas as regras e princípios atinentes à proteção social e previdenciária devem primar pela defesa do princípio da dignidade da pessoa humana, atendendo ao seu conteúdo mínimo. E esse princípio deve servir para o deslinde de casos concretos. É desta forma que precisamos enxergar a previdência social no Brasil hoje em dia. É desta forma que os operadores do direito, do advogado ao juiz, precisam observar a previdência social, precisam entender como ela funciona, quais são os seus princípios e qual a importância desse sistema para o país. Nesse contexto, o governo deveria fazer um esforço gigante para buscar a inclusão previdenciária de um número cada vez maior de pessoas, um número cada vez maior de brasileiros, o que infelizmente não acontece, prejudicando sobremaneira o país. Não só porque estas pessoas que hoje não têm proteção previdenciária nenhuma vão engrossar as linhas da assistência social no futuro, mas justamente porque isso trará menos recursos para o país, menos desenvolvimento, menos geração de emprego e renda. O contrário, na inclusão previdenciária, permitirá a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Para remediar esta situação, só há uma forma: educação, conscientização. Não existe segredo ou fórmula mágica quando estamos falando de inclusão previdenciária, de educação previdenciária. Precisa-se ter a exata noção dos benefícios desse sistema. Por que é importante contribuir? Quais são os benefícios que a Previdência Social poderá trazer para cada brasileiro vinculado a ela no futuro? Manter as pessoas na ignorância é que afasta da proteção previdenciária um sem número de brasileiros, arruinando famílias inteiras, destruindo lares, em virtude da falta de recursos mínimos para uma sobrevivência digna, lançando, como já disse, nas garras da assistência social um número cada vez maior de brasileiros que, se tivessem um mínimo de noção sobre direitos previdenciários, poderiam manter o seu vínculo com a Previdência Social
e obter alguma proteção previdenciária de forma muito fácil, de forma muito simples. O que, infelizmente, não vemos acontecer no país. Bem, vamos tratar agora, seguindo a nossa aula, da estrutura da Seguridade Social no Brasil. Falamos um pouco sobre a noção de previdência social como direito social fundamental, que toda a interpretação afeta aos direitos fundamentais deve tocar a previdência social, e que o princípio da dignidade da pessoa humana é o principal, é o de observância inafastável no deslingue de casos concretos. E a Seguridade Social no Brasil, então, ela está estruturada para abranger as ações destinadas a promover e manter a previdência social, a assistência social e a saúde. A saúde e a assistência social são programas destinados a todas as pessoas, bastando para usufruí-los apenas cumprir alguns requisitos em determinados casos, alguns requisitos socioeconômicos, por exemplo, para ter acesso a benefícios assistenciais, independente de qualquer contraprestação do beneficiário. Já a Previdência Social é o único desses sistemas que depende de contribuição. A Previdência Social é um sistema contributivo. É necessário contribuir para se ter o vínculo com a Previdência Social. Já com assistência e saúde, não é necessário nenhuma contraprestação do beneficiário. O artigo 194 da Constituição Federal de 1988 determina que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Vale a pena ler o artigo 194, parágrafo único, que traz os princípios que norteiam a Seguridade Social. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio, diversidade na base de financiamento e caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Como o foco aqui é a Previdência Social, vamos tratar de esmiuçar um pouquinho melhor a sua estrutura. A Seguridade Social, então, tem 3 pilares. Pode ser considerada o gênero, no qual as espécies são a previdência, a assistência e a saúde. A Previdência Social no Brasil tem basicamente 4 regimes. O regime geral de previdência social, destinado à iniciativa privada e também àqueles brasileiros que não exercem nenhuma atividade de vinculação obrigatória e que, obviamente, não estão vinculados a outro regime de previdência. O regime próprio de previdência dos servidores públicos federais, estaduais e municipais. O regime de previdência dos militares e o regime de previdência complementar. Estes quatro pilares, esses 4 sistemas formam a Previdência Social do Brasil.
foi pensada a Previdência Social não como um sistema de capitalização. No Brasil, a Previdência Social não tem esse objetivo, não tem esta nuance de ser um sistema de capitalização como aqueles utilizados em bancos e instituições financeiras, onde um indivíduo ou um grupo de indivíduos acaba pagando para formar um lastro suficientemente grande para suportar os benefícios que serão concedidos no futuro. A Previdência Social não funciona desta forma no Brasil. Aqui a Previdência Social foi pensada como um sistema de repartição, baseada no princípio da solidariedade, onde os trabalhadores que estão na ativa hoje contribuem para financiar os benefícios de quem está na inatividade, esperando que quando atinjam a inatividade, tenham outros brasileiros na ativa, outros trabalhadores na ativa, financiando a sua previdência, a sua aposentadoria. É o que se chama de um pacto de gerações, um sistema de solidariedade, calcado, então, nessa relação entre ativos e inativos. Logicamente que, com o passar dos anos e a evolução da sociedade, o Brasil já tem a Previdência aí com 88 anos. O que se pensou inicialmente na formação da Previdência Social há 88 anos é muito diferente da realidade que temos hoje. Hoje em dia, a sociedade evoluiu muito, está muito diferente de quando a Previdência começou. E é natural que isso aconteça. As sociedades evoluem, se modificam, e a Previdência Social, sendo um sistema de proteção a essa sociedade, também deve evoluir junto, também deve mudar. Por isso as constantes mudanças do sistema previdenciário, que nunca vão parar de acontecer, que nunca vão terminar. Sempre vão existir mudanças e alterações na legislação previdenciária. Isso é natural que aconteça. É natural que a Previdência Social evolua e se modifique juntamente com a sociedade. Pois se ela serve justamente para proteger essa sociedade, só pode evoluir juntamente com ela. Falando sobre inclusão previdenciária, temos vários exemplos de medidas que podem ser muito benéficas, que podem surtir um resultado muito bom para a realização da inclusão previdenciária, para trazer para a Previdência Social um número cada vez maior de brasileiros. Mas temos que tomar alguns cuidados com isso. Vamos lembrar de uma situação recente que aconteceu agora dia 16 de junho de 2011, quando a Organização Internacional do Trabalho, e o Brasil foi signatário desta convenção, resolveu adotar medidas para que os empregados domésticos tenham os mesmos direitos de um trabalhador normal. Isso foi feito agora recentemente. O Brasil é signatário e já começou a produzir as alterações legislativas pertinentes. O que vai levar os empregados domésticos a terem todos os direitos garantidos a um trabalhador de uma empresa, por exemplo. Isso representa, na prática, que o empregado doméstico terá direito, na esfera previdenciária, ao salário-família, que não tinha acesso até então. Na esfera trabalhista, será obrigatório o FGTS, por conseguinte o PIS. O empregado doméstico terá horas extras, terá jornada de trabalho definida, com descanso remunerado de pelo menos 24 horas contínuas. É lógico que estas medidas são muito válidas, é muito importante que isso seja feito, justamente para garantir uma maior
dignidade aos empregados domésticos, para resgatá-los dessa situação de serviçais, de membros da família que não são. São, em verdade, trabalhadoras e trabalhadores que merecem todo o nosso respeito e que devem ser tratados como tal. No entanto, o maior problema dos empregados domésticos não é a falta de acesso a direitos. Os principais direitos já lhes são assegurados. O 13º, férias remuneradas, o FGTS é optativo, é facultativo, direitos previdenciários, já há acesso a todos, só o salário família, que é aquele auxílio para criação dos filhos menores de 14 anos, somente este, que é um valor muito pequeno. Então, o principal problema não é a falta de acesso aos direitos, e sim a informalidade. Dados do IPEA revelam que no Brasil existem perto de 7 milhões de empregados domésticos. Destes, apenas 15% estão trabalhando de forma regular, têm a sua carteira assinada e, por conseguinte, estão protegidos pela Previdência Social e têm seus direitos trabalhistas garantidos. A absoluta maioria está à margem do sistema. E este é o principal problema. Não só dos empregados domésticos, mas os empregados domésticos servem como um ótimo exemplo, até porque houve esta mudança de visão em relação a eles recentemente, em virtude dessa convenção, dessa reunião da Organização Internacional do Trabalho. Mas quais medidas serão tomadas em paralelo a esses novos direitos para que os empregados domésticos tenham o seu vínculo formalizado? É disso que trata educação previdenciária. É disso que trata inclusão previdenciária. É preciso, paralelamente a esses novos direitos, adotar medidas que visem a inclusão previdenciária desses trabalhadores, estimular o pagamento das contribuições, a formalização dos vínculos. Não é mais possível deixá-los à margem da proteção previdenciária. E não adianta dar mais direitos, permitir o acesso a mais direitos, se nem ao básico existe esse acesso. E não existe acesso por uma simples questão: inclusão previdenciária, falta de conhecimento. A propaganda negativa que o governo faz em relação à Previdência Social desestimula qualquer contribuição ao sistema. Quem está trabalhando como autônomo, que estímulo tem para contribuir para a Previdência Social? Se todos os dias liga a TV e só vê propagandas negativas em relação à Previdência Social. Só vê notícias a respeito de suposto déficit na Previdência, de fraudes à Previdência Social, de problemas para os segurados terem acesso aos benefícios previdenciários. Que estímulo terá, então, o trabalhador para pagar a Previdência? Você vai colocar o seu dinheiro em um fundo, em um sistema em que o governo diz que é deficitário e que não está funcionando a contento? E o segurado terá que pagar por 30, 35 anos para poder ter direito à sua aposentadoria? Então, essa propaganda negativa que é feita desestimula o vínculo. Os empregados domésticos sejam talvez uma das categorias que mais sofrem com isso. E não vai adiantar dar mais direitos agora, permitir o acesso a mais direitos, se o básico não é feito, na inclusão previdenciária. O governo vai precisar adotar medidas para facilitar essa regularização, para facilitar o pagamento. Então, agora a empregadora doméstica, o empregador doméstico,
terá uma guia para pagar o FGTS, uma guia para pagar o INSS, terá que controlar horas extras do seu empregado doméstico. E se o empregado doméstico dorme na residência, como vão ser contadas as horas extras? Então é tudo muito difícil. E talvez essas medidas, que a princípio são louváveis e que a princípio são importantes para os empregados domésticos, talvez venham acabar agindo contrariamente a eles. Talvez só aumentem a informalidade desses empregados. Bem, vamos responder a algumas perguntas. Qual a primeira que temos aqui? Qual a importância da Previdência Social no Brasil? Muito bem. A importância da Previdência Social é extrema. As pessoas não dão, e o governo também não dá a devida importância à Previdência Social. Pensa de forma errada quem acha que a propaganda vai prejudicar a Previdência Social porque trará a necessidade de concessão de mais benefícios. Em verdade, acontecerá justamente o contrário. A inclusão previdenciária, a educação previdenciária só trará benefícios para o país. A importância da Previdência Social nesse contexto é enorme. A Previdência Social é o maior programa de distribuição de renda do país. Garante dignidade a milhões e milhões de brasileiros. Não se pode ficar sem uma proteção previdenciária. Mais dia, menos dia, todos vão precisar de uma proteção previdenciária. O teto da Previdência Social hoje é um pouco mais de R$ 3.600. Se você, trabalhador, ganha até isso, tem que pagar a Previdência Social, porque ela vai substituir a sua renda no futuro, lhe garantindo os meios mínimos de subsistência. Portanto, a importância da Previdência Social no país é algo incomensurável, mas, infelizmente, não se dá a devida importância a esse enorme sistema do país. Próxima pergunta. Advogado Humberto, como trazer mais pessoas para a cobertura da Previdência Social? Perfeito. Educação previdenciária. É do que estamos falando aqui. Educação previdenciária, inclusão previdenciária. Isso só será alcançado com educação, com conscientização. É essencial que se mostre à população, por todos os meios de comunicação disponíveis, quais os benefícios de estar vinculado ao sistema. Qual a importância de pagar a Previdência Social? Quais os benefícios esse trabalhador terá no futuro? E como se mantém a qualidade de segurado? Como se faz para manter o vínculo com a Previdência, não perder o vínculo com a Previdência e poder garantir no futuro todos esses direitos concedidos pela Previdência Social? A próxima. O senhor mencionou nos princípios que ele pode trazer no futuro. Quais são esses princípios pagos pelo INSS? Os benefícios principais. Bom, essa é uma pergunta importante, porque com essa falta de propaganda, com essa falta de divulgação dos direitos previdenciários, dos benefícios da Previdência Social, existe um mito de que a Previdência paga aposentadorias. E que para ter direito à aposentadoria, o trabalhador tem que contribuir por 30 ou 35 anos. Isso é, em parte, verdade. Imagine a propaganda negativa se vai estimular um trabalhador a pagar 30 ou 35 anos para um sistema. No entanto, a propaganda não mostra, o governo não mostra, não divulga, as pessoas não têm acesso a essa informação de que o INSS tem, em verdade, 10 benefícios. Não é só a aposentadoria. As aposentadorias nós temos por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez. Temos os auxílios, que é o auxílio reclusão, o auxílio doença, o auxílio acidente,
temos o salário maternidade, a pensão por morte e o salário família. A Previdência, então, protege o trabalhador do nascimento, protege o brasileiro do nascimento à morte. E seus dependentes também. Com um rol de 10 benefícios. Na maternidade, o trabalhador está protegido. Na incapacidade, está protegido. Na reclusão, está protegido. No óbito, seus dependentes estão protegidos também. Velhice, tempo de contribuição, também dá direito à aposentadoria. Atividades sob condições especiais, sob condições de risco, também dão direito à aposentadoria. E um rol de benefícios completo. E essa informação não chega aos trabalhadores. Essa informação não chega aos segurados. É muito importante que se divulgue, que se mostre, da mesma forma como se faz com o direito do consumidor, onde todos os brasileiros têm, nem que seja uma noção mínima dos seus direitos como consumidor. Todos sabem o que devem fazer, todos sabem quais são as responsabilidades, quais são as obrigações de uma loja, de uma empresa que te vende alguma coisa, que te presta algum serviço. E, no entanto, ninguém sabe dos direitos previdenciários. Ninguém tem noção de quais são os direitos previdenciários e da importância disso. A importância da Previdência Social é garantir o sustento. Vai garantir o sustento de milhões e milhões de brasileiros. Basta para isso que tenhamos um pouco mais de conhecimento, que o governo divulgue um pouco melhor os direitos previdenciários e pare de fazer esta propaganda negativa a respeito. Temos mais uma pergunta. Advogado Humberto, o senhor mencionou a respeito do sistema de solidariedade, né? Um momento aí da sua palestra. Quais seriam as contribuições que o segurado faz que servem para formar uma poupança para a sua futura aposentadoria? Perfeito. Na verdade, as contribuições que o segurado verte para a Previdência Social não servem para fazer uma poupança própria, para financiar, para custear a sua aposentadoria no futuro. Em verdade, as contribuições feitas atualmente vão servir para financiar aquelas pessoas que já estão na inatividade. E isso se dá em virtude do princípio da solidariedade, do pacto de gerações que foi pensado para a criação da Previdência Social há 88 anos atrás. Naquele momento, era um sistema absolutamente sustentável, que poderia, sim, ter sido feito e pensado dessa forma como foi. As contribuições, então, de cada segurado não servem para uma poupança própria. Não se forma com isso um fundo próprio para obtenção do benefício, como é o caso do sistema de capitalização dos bancos, instituições financeiras e entidades de previdência fechada. Nesses sistemas de capitalização, se contribui para formar um fundo próprio, um fundo que irá ter lastro suficiente no futuro para arcar com as despesas referentes aos benefícios previdenciários concedidos naquele sistema. Não é desta forma que a Previdência foi pensada. Talvez uma solução para a Previdência Social hoje em dia, em virtude da evolução constante da sociedade e do número cada vez maior de pessoas idosas, a nossa pirâmide etária tem se alterado no Brasil, tem se invertido. Há 88 anos atrás, existiam muito mais pessoas jovens na base dessa pirâmide pagando a Previdência Social. Pessoas ativas que estavam trabalhando e muito poucas na inatividade. Uma expectativa de vida muito menor do que a que temos hoje. Hoje, por exemplo, nós temos uma expectativa de vida de pouco mais de 70 anos.
Mas o que importa para a Previdência é a expectativa de sobrevida, que já está em mais de 80. Isso significa que o brasileiro adulto já vive, na média, mais de 80 anos. Já alcança mais de 80 anos. Isso não acontecia há 88 anos atrás, quando a Previdência começou a ser estruturada e pensada. Tem esse pacto de gerações, esse sistema de solidariedade, ele funciona muito bem. E funcionou muito bem até hoje. E não significa que esteja falido hoje em dia, mas, em virtude da evolução constante, da mudança constante da sociedade, principalmente da característica da pirâmide etária no Brasil, é importante que se reveja esse sistema. E talvez uma forma de se garantir a sustentabilidade desse sistema a longo prazo seja justamente fazer uma poupança própria para o futuro. Seja justamente permitir ou exigir, então, porque seria compulsório, que os trabalhadores paguem para um fundo próprio de previdência, para formar uma poupança própria, com um lastro suficiente para arcar com seus benefícios no futuro. E isso pode ser feito. Sistemas de previdência fechada, sistemas de previdência complementar, tem, além do pagamento de contribuições que formam esse lastro, que formam esse fundo para o futuro, tem aliados um seguro também, o que permitirá a concessão de benefícios em pouco tempo, como acontece na Previdência Social hoje em dia. O trabalhador pode ter apenas um dia de trabalho, pode ter um dia de carteira assinada e já terá direito aos benefícios previdenciários. Se no dia em que começa a trabalhar, deixar o seu estabelecimento de trabalho e sofrer um acidente, ficar incapaz para o trabalho, terá direito aos benefícios por incapacidade da Previdência Social. Se vier a falecer, seus dependentes terão direito à pensão por morte. E isso pode ser feito num sistema de capitalização também, mediante o pagamento de um seguro. Então, a contribuição previdenciária, num sistema de capitalização, ela tem duas finalidades. Uma delas é formar um fundo, formar um lastro para o futuro. A outra é pagar um seguro por incapacidade, um seguro de vida, caso ocorra alguma dessas contingências em pouco tempo. Então, temos com isso a conclusão de que a Previdência Social que os trabalhadores não precisam pagar para formar um fundo próprio de renda para o futuro. O que eles fazem é financiar quem está na ativa atualmente. Para aqueles que querem, então, ter uma aposentadoria melhor, mais do que os R$ 3.600 garantidos pela Previdência Social, é possível pagar um sistema, aí sim, de capitalização. Aí sim, um sistema de previdência de alguma instituição financeira, de algum banco, o que permitirá a concessão de outros benefícios e de uma renda maior no futuro. Portanto, é importante que o trabalhador observe bem o seu patamar socioeconômico. Se ganha até R$ 3.600, a Previdência Social é indispensável. É de extrema necessidade. Se ganha mais do que R$ 3.600 e gostaria de manter este padrão de vida no futuro, pode e deve pagar uma previdência privada, uma previdência complementar, aí sim com um sistema que atualmente é utilizado de capitalização. Inclusão previdenciária é uma finalidade a ser alcançada pelo Estado, que deve promover ações no sentido de trazer para o seio da Previdência Social toda a população economicamente ativa do Brasil. A principal barreira da inclusão previdenciária é a falta de conhecimento da população sobre seus direitos previdenciários. O Decreto 4.682, de 24 de janeiro de 1923, mais conhecido como Lei Eloy Chaves, criou as caixas de aposentadorias e pensões e é tido como marco inicial da Previdência Social no Brasil.
O direito à previdência social está inserido na Constituição Federal de 1988, no título 2, dos direitos e garantias fundamentais, como direito social fundamental, protegido pelo status de cláusula pétrea, o que impede a apreciação ou deliberação de qualquer emenda tendente a modificá-lo ou aboli-lo. A Seguridade Social é o gênero que engloba previdência social, assistência social e saúde. A previdência social dá cobertura aos eventos doença, invalidez, morte, idade avançada, além de proteger a gestante e os dependentes do segurado. No Brasil, a previdência social está dividida em 4 regimes distintos: o regime geral de previdência social, o regime próprio de previdência social, o regime de previdência complementar e o regime de previdência destinado aos militares. Você pode mandar as suas perguntas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever esta aula pode acessar o site www.youtube.com/saberdireitoaula. Convido vocês para a nossa próxima aula com a continuidade do tema Inclusão Previdenciária.